Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre como representar uma reação química. Vamos recordar a nossa aula anterior. Na nossa aula anterior nós falamos sobre as transformações físicas e químicas. Uma transformação física é aquela que ocorre sem a produção de novas substâncias. O exemplo, uma latinha de alumínio que a gente amassa. Após ela ser amassada, ela continua sendo a mesma latinha de alumínio, não alterou suas propriedades. Já uma transformação química ocorre a formação de novas substâncias. E aí nós podemos observar alterações como mudança de cor, liberação de um gás, formação de um sólido, variação de temperatura, aparecimento de um cheiro característico, aparecimento de chamas ou o desaparecimento das substâncias iniciais, porque formam novas substâncias. Para recordarmos os exemplos que nós usamos na nossa aula anterior, nós temos aí uma fruta em decomposição que mudou a sua aparência, o seu cheiro, o seu sabor. Temos a formação da chama no fósforo, onde ele vai ser transformado em cinzas. Temos aqui um ovo que foi frito, que possui aparência e sabor diferente de um ovo cru. E também temos aqui a produção do pão doce, onde os ingredientes que foram usados na produção dele não são mais visíveis e nem percebidos, porque temos uma substância nova. Agora, as espécies químicas, os átomos, as moléculas que formam essas substâncias, elas são representadas através de fórmulas químicas que indicam o tipo de elemento e a quantidade de átomos de cada uma dessas substâncias. Aqui no exemplo nós temos a molécula de água, formada pelo átomo de hidrogênio, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E nessa outra representação, nós temos aquela representação das esferas, que nós já falamos numa aula anterior. Então, aqui a molécula de hidrogênio, o H2, está sendo representado ali por 2 moléculas de gás hidrogênio, na cor azul, mais a molécula de gás oxigênio, na cor amarelinha. Então, aqui nós temos uma seta que indica que ocorreu uma reação química e a formação de 2 moléculas de água, H2O. Então, isso são as 2 maneiras que nós temos de representar uma fórmula química. Aqui nós temos a tabela periódica dos elementos químicos. Essa tabela nós vamos usar nas próximas aulas e na aula de hoje. Nós vamos precisar aqui dos conhecimentos que existem nessa tabela, as características que existem nela. Nós temos aqui 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 elementos artificiais. O que nós vamos usar da tabela periódica? Eu escolhi um átomo, no caso o átomo de ferro. Aqui nós temos um quadradinho que foi retirado daquela tabela com as informações que ele contém. Então nós temos aqui o número atômico, que é 26. Nós temos o símbolo do elemento, esse aqui é o elemento ferro. Ele tem a representação da letra F e da letra E. Ou seja, quando um elemento químico ele for representado por 2 letras, a primeira sempre vai ser maiúscula e a segunda letra sempre vai ser minúscula. O elemento se chama ferro. Nós temos aqui também a distribuição eletrônica, temos aqui também a massa atômica. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar somente o símbolo e o nome. Essas outras características, nós vamos usar nas nossas próximas aulas. Aqui, como montar uma fórmula química. Então, nós temos o símbolo, aqui é a fórmula da água. Nós vamos usar o símbolo do elemento, no caso é o hidrogênio, e o símbolo do elemento oxigênio. Esse número 2 aqui que contém na fórmula corresponde ao índice. O índice é a quantidade que eu tenho desse elemento. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aqui no oxigênio, você não tem nenhum número. Quando nós não temos nenhum número, significa que é o número 1 e o próprio átomo ele mesmo se representa. Então, não preciso colocar número 1 aqui, ele já está aqui, certo? Então, é assim que nós representamos. Além do índice, nós temos um outro valor que é chamado de coeficiente, que é o número que fica na frente da fórmula.
Tá vendo? Nós temos a fórmula aqui que nós falamos, H2O, e o índice está na frente da fórmula. Esse número que está na frente, ele vai multiplicar toda a fórmula. Então, ele vai multiplicar o H, que contém 2, então ficaria 2 vezes 2, 4. Então, eu teria 4 hidrogênios. E 2 vezes 1, né, que aqui não tem nada, é ele mesmo, seria 2 oxigênios. Então, a fórmula ficaria 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Aqui um outro exemplo, né, de uma fórmula diferente para a gente fazer o cálculo. Aqui nós temos o Ca, que é o cálcio, tá vendo? A primeira letra sempre maiúscula, a segunda minúscula. Nós temos o índice 3 no cálcio, isso quer dizer que eu tenho 3 átomos de cálcio. Já que o átomo de fósforo, que é o P, e o oxigênio, eles estão entre parênteses. E aqui o número 3 do lado de fora é um índice. Esse número 3, ele vai multiplicar tudo que estiver dentro do parênteses, como se fosse na matemática. Olha aqui o exemplo aqui embaixo. Então, aqui nós teremos a quantidade desses átomos. Seria 3 vezes o 1 do fósforo, então eu teria 3 fósforos, 3 átomos de fósforo. E 3 vezes o 4 do oxigênio, então ficaria 12 oxigênios, 12 átomos de oxigênio, certo? Aqui nós temos agora a representação, né, da fórmula do gás carbônico. Ele está sendo representado pelas esferas e pelos símbolos atômicos. Então, aqui nós temos a fórmula do carbono, com gás carbônico, como CO2. Significa que eu tenho um carbono, que está aqui na cor cinza, e 2 átomos de oxigênio, que está na cor vermelha. Aqui a representação da molécula de glicose. A molécula de glicose ela é formada por C6H12O6. Que isso significa? Que nós temos 6 átomos de carbono. Na molécula das esferas ele está representado pela cor cinza. 12 átomos de hidrogênio, representado na cor branca. E 6 átomos de oxigênio, representado na cor vermelha. Nessa molécula, a molécula do gás oxigênio e do gás ozônio. Eu usei esse exemplo para vocês compararem novamente, que alterando apenas uma quantidade, né, aqui nós temos 2 oxigênios, aqui nós temos 3 oxigênios. Nós temos uma substância completamente diferente. O gás oxigênio é o gás que a gente respira, e o gás ozônio é um gás que fica nas altas altitudes, na atmosfera, que ele protege, né, o planeta contra os raios nocivos do Sol. São gases totalmente diferentes. Aqui é a molécula do ácido sulfúrico, que é o ácido usado na bateria do carro. Nós temos a molécula de H2SO4. Então, aqui nós temos 2 moléculas de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, na cor azul representado. Um átomo de enxofre, que o símbolo S é o símbolo do enxofre, representado na cor amarela, e 4 átomos de oxigênio, representados na cor vermelha. Então, essa é a representação das fórmulas. Agora, como que se estabelece uma reação química? Como que ela está organizada? Ela está organizada dessa maneira. As substâncias iniciais que reagem entre si são chamadas de reagentes. Depois nós vamos ter uma seta indicando que ocorreu a reação e o sentido dessa reação. E depois a gente vai ter a formação do produto, que é a substância final que se formou. Então nós temos os reagentes e os produtos. Aqui no exemplo embaixo nós temos o reagente A mais o reagente B, que formou o reagente C e o reagente D. Que significa o quê? Que se formou substâncias diferentes, né? Porque aqui eu não tenho A nem B, eu tenho C, que é diferente, e o D, que é diferente. Então, sempre vai formar substâncias diferentes. Nesse outro exemplo, então, ficou como convenção, né, essa representação. Sempre o primeiro termo, do lado esquerdo, vão ser os reagentes, e sempre o segundo termo vão ser os produtos. Essa seta sempre vai indicar que ocorreu uma reação. Então, nós vamos ter aqui A mais B, reagem e formam o produto C mais D.
Pode-se saber também que praticamente tudo sobre uma reação química através da sua equação. Ela pode oferecer outras informações, como por exemplo, alguns símbolos. Numa reação química, quando ela tem uma seta para os dois lados, significa que é uma reação reversível, que a gente pode obter novamente a substância inicial. A presença de luz é usada um símbolo da lambda ou então um raio. Aqui, quando a substância foi aquecida ou utilizado catalisadores, é usado um triângulo. Quando ocorre a formação de um precipitado, uma seta indicando para baixo, porque o precipitado ele se forma no fundo, né, do recipiente. E além disso, uma equação ela ainda pode demonstrar o estado físico, né, daquele átomo que está participando da reação, através de algumas letras respectivas, que tem que ficar entre parênteses. Então, o gás vai ficar a letra G entre parênteses, o vapor a letra V entre parênteses, o líquido a letra L, o sólido a letra S entre parênteses e o cristal a letra C. E todas essas letras, elas são minúsculas, tá bom? Aqui a representação de uma reação química. Então, o número total de átomos que participam como reagentes, ele tem que ser igual ao número de átomos que se formam os produtos. Então, aqui na representação, nós temos aqui no caso a queima do gás de cozinha, que é o gás metano. Então, nós temos aqui o CH4 representado na molécula, aqui o carbono e 4 hidrogênios em volta, mais 2 moléculas do gás oxigênio, ó, 2 moléculas do gás oxigênio. Eles são os reagentes. Nós temos a seta indicando que ocorreu uma reação química e a formação do produto. Uma molécula de gás carbônico está aqui, né, o carbono e 2 oxigênios, e 2 moléculas de água. Nós temos aqui a água, H2O, H2O. Então, nós temos o produto formado. Se a gente fizer a contagem, né, dos átomos, a quantidade de átomos que nós temos no início da reação tem que ser a mesma no final da reação, mesmo que sejam produtos diferentes. Por quê? Numa reação química, durante a reação não aparece nenhum elemento novo e também não desaparece nenhum. Eles têm que estar todos presentes, nem mais e nem menos. Aqui nós temos a reação química da fotossíntese também, para vocês conhecerem. Nós temos a participação do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, mais a água, a reação entre eles, mais a luz do sol, ó, representado pelo raio, a seta, né, representando que houve a reação. Então, aqui ocorre a fotossíntese e o produto formado vai ser a glicose, que é a fórmula do C6H12O6, mais vapor de água, que é eliminado na atmosfera, e também o gás oxigênio, que é eliminado na atmosfera, que é os 6 moléculas de oxigênio. Aqui um outro exemplo da reação de combustão do carvão. O carvão ele é representado pelo átomo de carbono, que é a letra C, mais o gás oxigênio do ar. Ocorre a combustão e a reação química que ocorreu entre a queima, a gente tem como produto final o gás carbônico e a energia liberada. É uma reação de combustão. Aqui a classificação de uma reação, ela pode ser tanto reversível como irreversível. Ela vai ser irreversível quando apenas ocorre no sentido da transformação dos reagentes para os produtos, ou seja, a seta, né, ela só indica para um sentido, que é a formação do produto. Aqui, novamente, o exemplo da combustão do carvão, né, que a gente acabou de ver no exemplo. E ela vai ser reversível quando nos 2 sentidos da transformação dos reagentes para os produtos, ou seja, vai ser simultâneo. Então, a seta, ela vai ser para os 2 sentidos, dos reagentes para os produtos e do produto para o reagente. Nós temos como exemplo aqui a reação entre o monóxido de carbono mais o dióxido de nitrogênio, eles vão reagir, né? Tá vendo que a seta está nos 2 sentidos. E nós vamos obter aí como resultado da reação o gás carbônico ou dióxido de carbono mais o monóxido de nitrogênio. Então, esse é um exemplo de reação
reversível. Pessoal, nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Esse conteúdo nós vamos dar sequência na nossa próxima aula. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.